Deus te abençoe. Amém, amém. Bom dia, igreja. Bom dia. É uma bênção sempre. Eu sempre lembro de quando eu era adolescente. A pregação de... essa eu vou passar para você. Aqui os bastidores aqui dos anúncios. Acho que é melhor eu deixar por conta do meu amigo Romão fazer, senão eu vou acabar esquecendo. Mas eu estava me lembrando aqui que hoje é assim, eles me quebram, porque quando eu vejo o grupo Atos, né, assim, adolescentes, jovens, na casa do Senhor ministrando, eu volto ao tempo, porque foi nessa fase que eu me converto e vou para a igreja e minha vida é transformada. O Evangelho transforma a minha vida, então eu tenho um amor muito grande. Oro a Deus pela vida dos líderes, Tainá, pastor Klinger, que estão à frente desses grupos, pastor PV, a galera aí que está liderando, os próprios jovens mesmo ali, porque faz toda a diferença na vida daquele que está iniciando a sua caminhada de fé, esse momento. Agradecer aí a própria igreja, na pessoa do Romão, que nos confiou nessa manhã, compartilhar a palavra de Deus. E é um texto que é continuidade. Hoje a Lu perguntou assim, vem cá, vamos falar de sucessão? É isso, porque me lembro quando o pastor Kenner anunciou para nós a sua saída para a igreja lá em São Paulo, demorou acho que 2 dias, Deus me deu 3 palavras, na realidade uma, né? Mas que eu tive que dividir em 3, e nós estivemos aqui compartilhando com os irmãos, essa é a terceira, e Jesus, incidentemente, eu dou um spoiler em Atos. Aliás, eu não podia nem me desvencilhar, porque ele não foi preparado, porque o texto que nós vamos trabalhar hoje é um texto de Atos dos Apóstolos. Já dando um teaser, vou tentar fazer de maneira a não roubar nenhum conteúdo, né, que o nosso irmão Romão tem preparado e alguns outros na quarta-feira, que vai ser essa abordagem mais aprofundada num livro que eu tenho um carinho especial, que é o livro de Atos. Eu sou motociclista, como os irmãos sabem, inclusive semana passada não estava aí, porque eu estava no congresso, no 10º encontro, Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos, que aconteceu em Pedro Leopoldo. Estávamos lá, né, confraternizando com os irmãos. Se eu botasse a foto aqui de alguns pastores, vocês iam se assustar, mas são pastores mesmo, são homens de Deus, coração desse tamanho, cara assim de mal, mas a turma muito boa, e a gente estava ali naquele lugar, Pedro Leopoldo, 45 minutos depois de Belo Horizonte, estávamos ali nos enchendo para a gente continuar na nossa jornada. O tema que a gente adotou para esse encontro, ele tem a ver com a Bíblia como paradigma de continuidade. Então, na realidade, a nossa abordagem vai ser em torno da palavra continuidade. Continuidade é a palavra de ordem. E eu usei o termo paradigma, né? Por que você usou paradigma? Meu irmão, eu usei paradigma porque eu sempre tenho a igreja como um lugar onde a gente aprende tudo. Não só a palavra de Deus, mas a gente aprende português, a gente enriquece o nosso vocabulário. E eu insisti, eu falei, vou botar paradigma, mas paradigma é um referencial. A Bíblia como referencial da continuidade. Eu imagino que muitas pessoas aqui tiveram momentos na vida que precisavam ter motivações, precisavam ter porquês para continuar. O tema vai falar sobre uma sucessão de uma liderança, mas você pode absorver os conceitos, os conhecimentos, as abordagens que eu vou fazer, os apontamentos que eu vou fazer aqui para a sua vida particular, para a sua caminhada particular na sua vida. Então, pessoas que estão vivendo N momentos
você que está na internet, pessoa que está ouvindo, que precisa realmente de um norte para dar continuidade à sua vida. Continuidade é a coisa mais difícil de acontecer. Não é fácil para acontecer. E a nossa igreja, em particular, está vivendo esse momento de continuidade. Vamos lá. O que eu queria abordar com vocês, na realidade, nós vamos abordar aqui, essa sucessão que acontece entre Judas Iscariotes e Matias, quando Judas Iscariotes falece e Matias. Nós já tivemos 2 outras abordagens, e eu vou compartilhar com vocês, né? Sobre os desafios dessa continuidade, né? Nós fizemos uma abordagem lá em Deuteronômio 31 e 34, que falava sobre a sucessão que aconteceu entre Samuel e Saul. E, né, ali a gente viu que os anciãos se aproximam de Samuel e eles vão falar com Samuel a respeito de 2 situações. Olha, você está ficando velho. Talvez essa mensagem podia ser para mim, para o Romão, né? Para o Júnior não, é um jovem. Mas para mim, para o Romão, eu vou fazer 60 anos agora, eu vou ser idoso, né? Então, é isso aí, você está ficando velho. Mas, enfim, os anciãos falam assim, vocês estão ficando velhos, e tem um detalhe, vai ter que suceder. Só que os seus 2 filhos não valem 1 centavo. Esse é o resumo da ópera. Aquilo dói no coração de Samuel. Samuel, a primeira coisa que ele faz é orar a Deus. É muito interessante. A palavra não volta vazia. Então, por isso que esses paradigmas bíblicos, eles nos trazem reflexão para que a gente introduza na nossa vida. De maneira que, se você ouve alguma coisa muito ruim a seu respeito, independente de ser verdade ou não, né? Independente de ser verdade ou não, porque eram 2 verdades. Realmente, Samuel era velho, mas só que ele sentiu aquela... O que ele faz? Ele ora. A oração dissipa a dor. A oração faz com que você se posture diante de uma situação com mais clareza, porque o Senhor dá essa clareza. Quando ele compartilha a sua dor, Deus não fala assim, realmente está ficando velho e teus filhos não valem nada. Não fala nada disso. Ele fala assim, a sua dor é a minha dor. Eles não intentaram contra ti, intentaram contra mim. Contudo, aí você imagina assim, que o desdobramento é assim, poxa, Deus está aí, viu tudinho, então combinado, está tudo certinho. Imagina que vai tacar fogo então neles. Não, aí Deus fala assim para ele assim, faze tudo o que eles querem que seja feito. E aí? Essa resiliência, essa unção que eu acredito que venha através da oração, né? Porque se a gente não ora, a gente dá aso às coisas que acontecem no coração humano, do homem. Aquilo que passa na nossa cabeça, às vezes é dar uma trombada. Nessa história, Samuel é tomado de uma unção tão grande que quem unge a Saul como rei é o próprio Samuel. Eu falo assim, caramba, que coisa, né? O cara tomou a rasteira e mesmo assim ungiu lá Saul. A outra história, ela acontece também em 1 Samuel 8, 9 e 10, tem o primeiro capítulo de Josué também, e vai falar sobre a transição entre Moisés e Josué. Essa é uma história que vocês conhecem um pouco mais, e ali o próprio Moisés que diz que ele realmente está ficando velho, e escolhe Josué, na verdade Deus escolhe Josué para que haja a sucessão, e ele reporta a todo o povo, indicando Josué como seu sucessor, principalmente porque Deus fala com Moisés que ele não vai herdar a terra prometida. Agora nós vamos nos deparar com esse cenário, né? E eu vou
tentar aqui fazer com que vocês entendam qual é o contexto em que acontece essa história que eu separei do versículo 12 ao versículo 26, para que a gente possa caminhar junto nos pensamentos. Lembrando que eu não vou dar muito spoiler a respeito dos livros, mas chama-se o livro é um único. Lucas, Atos é um livro único em 2 volumes. Falar em Lucas, né? Falar em Lucas, eu lembro do Luquinhas, né? Que fez aniversário ontem, porque agora é mêsversário, né? Meu netinho fez 8 meses ontem. Está mais perto de 1 ano do que antes. E o médico Lucas vai fazer ele que escreve o livro de Lucas, propriamente dito, que é Lucas, Atos, em 2 volumes, o volume de Lucas e o volume de Atos, propriamente dito. E ele se refere a alguém, a Teófilo, que ele diz que é uma alta autoridade, e ele reporta de forma pormenorizada a respeito das coisas do reino. Em Atos, em Lucas, propriamente dito, no livro de Lucas, ele vai falar sobre a obra, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Já em Atos, ele vai falar sobre o poder do Evangelho na formação do povo. Quando a gente abrir o nosso livro, nós estamos falando assim: povo, vocês precisam aprender um pouco mais a respeito do que é esse Evangelho na vida de alguém, o que ela pode produzir na vida de alguém. O tema, né, caindo na graça de todo o povo, diz respeito que, algo assim, como você pode, no ciclo em que você se encontra na sociedade, seja na escola, no bairro, na sua vizinhança, nas suas relações profissionais, né, você possa transmitir esse Evangelho tão poderoso, esse Evangelho que vem do alto, esse Evangelho transformador. E é o que nós vamos aprender no livro de Atos, quando a gente estudar ali. Essa abordagem aqui que nós vamos fazer, ela é um recorte a respeito de como se procedeu a sucessão sucessão entre Judas e Matias. Nós vamos ver aqui ao ler o texto bíblico que está lá em Atos 1, do versículo 12 ao versículo 22. Mas antes eu queria ler o versículo 9, capítulo 1, versículo 9, que diz, só para que vocês entendessem como a coisa aconteceu. Tendo dito isto, foi levado às alturas, Jesus, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, lá no Monte das Oliveiras. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que entre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Quando há uma ruptura, quando alguém sai do cenário, é comum a gente ficar estático. É comum a gente ficar estático, a gente não saber para onde a gente vai. Houve a necessidade de 2 varões, né, 2 anjos, descendo e falar assim, dá uma sacudidela e fala assim, olha, vocês estão aí, mais ou menos ali, não está escrito, mas está dizendo assim, vamos andar, vamos caminhar, vamos prosseguir. É a continuidade. A continuidade é a unção que vem sobre a igreja, de maneira a fazer com que a igreja não pare. Porque isso aqui não é uma empresa, isso aqui não fale, não é uma instituição do qual qualquer homem vai dar conta no sentido financeiro, porque isso aqui, essa instituição chamada igreja, é o lugar onde o poder de Deus, o poder do Evangelho, ele é levado às pessoas, para salvar as pessoas, para tirar as pessoas da paralisia, para tirar as pessoas daquele local estático, para fazer com que as pessoas se movimentem. E todo movimento que vem do alto, ninguém pode parar.
A igreja de Cristo é isso aqui, ela não vai parar se eu não estiver aqui, se o Romão não estiver aqui, se o Newton não estiver aqui, se o Tiago não estiver aqui, se outros irmãos, os pastores dessa igreja, não estiverem aqui, a obra vai continuar. A obra precisa continuar. Tudo isso aqui é maior do que cada um de nós, das nossas percepções particulares. Portanto, a permanência de vocês nesse lugar, para mim, é uma dádiva. Para mim, é vocês denunciando assim: Senhor, eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar nesse lugar para ser abençoado, mas eu quero estar nesse lugar para ser bênção na vida do outro. É assim que você vem à igreja? Você pode, às vezes, estar vivendo uma dificuldade muito grande na sua casa. Mas quando você vem aqui, aí um irmãozinho ou uma irmãzinha se reporta até você e fala: cara, como é bom estar contigo. Olha, como é bom estar contigo, quanto você me faz bem. E você lá no seu íntimo fala assim: logo eu. Não é assim que acontece? Esse lugar é tremendo. Esse lugar é tremendo. Só quem experimenta viver nesse lugar sabe o que ele significa para a vida de todo homem. Vamos lá no texto. Então, esse é o contexto. Jesus vai ascender aos céus e aí acontece o que a gente vai ler agora do versículo 12. Eu vou ler na minha tradução, vai estar acontecendo lá atrás, eu imagino que a partir do versículo 12, vamos lá, que eu já estou gastando aqui, estou investindo algum tempo aqui, até chegar no finalmente, mas nós vamos chegar lá. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a uma distância do caminho de um sábado. 2.000 côvados era o tempo. Eles fazem tudo porque eles não queriam descumprir a lei judaica. Ali existe, você no sábado, até 2.000 côvados não era considerado trabalho. Então você podia. Então eles estão ali, atentos às normas também. Então, ali extrapolando nenhuma norma. Então eles voltam, eles saem ali, eles vão então eles voltaram de Jerusalém, do monte, e saíram da cidade. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, irmão de Tiago. Como eu aproveito sempre aquilo que está no texto, penso assim, sempre, e entrando, subiram ao cenáculo. Eu me sinto assim, diz que no aposento, é um lugar especial onde a membresia, onde a igreja se reúne para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Interessante. E entrando ali onde habitavam, todos estes perseveravam, unânimes em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Não pode faltar, em nenhum processo em que se pensa continuidade, seja da igreja, seja da nossa vida particular, que haja ausência de oração. É importante que a gente mergulhe nesse processo de estar na comunhão com Deus, através da oração, através da leitura da sua palavra, e é por isso que o tema fala sobre a Bíblia como um paradigma de continuidade. Eu olho para a Bíblia e eu olho ela como um referencial para que eu tire lições para a minha caminhada de fé. Eles perseveravam, unânime em oração e súplica com as mulheres. Por que Lucas insere isso? Lucas sempre tem um cuidado de trazer e de fazer menção às mulheres e às crianças, porque em aquele tempo não era um tempo de se dar ouvido às mulheres e às crianças. Aqueles que eram alijados de os processos, ali ele dá primazia. Então ele lembra que as mulheres estavam fazendo parte daquele momento. E é isso que a igreja precisa. Todos, seja o menor até o maior, precisam estar envolvidos nesse processo de continuidade. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, vamos lá, 120 pessoas,
muita gente capacitada, muita gente capacitada, muita gente preparada, mas levanta um indigno. Nós estamos falando no momento contemporâneo ao fato de Pedro ter negado Jesus. Mas eu estou falando de uma pessoa que negou, mas se arrependeu. Ela não teve remorso como Judas. Ela se arrependeu. Eu sou indigno. Romão é indigno. Os indignos tomaram a frente para poder fazer alguma coisa. A igreja precisa de gente que se posture, que se coloque à disposição do reino para fazer o que tem que ser feito. Pedro, então, me dá essa prova de que, em tese, ele envergonhado poderia ficar ali, esperando alguém tomar uma iniciativa de fazer o que precisava ser feito. Havia 120 pessoas precisando de um posicionamento. Então as pessoas precisam se posicionar. Às vezes, conversando com o pastor Josimar, a gente lembra de que é muito importante ter homens de Deus. E dentre esses homens precisa ter homem. Gente que se posiciona. Gente que coloca a cara a tapa. Gente que se expõe. Inclusive Pedro. Porque um cara podia chegar lá e falar, pô, meu irmão, você não negou uma vez, não. Negou 3 vezes. O indigno que vos fala, com certeza, chegando de perto, vocês vão ver muito defeito. Mas o que Deus fez na minha vida particular, eu nunca vou correr. Eu espero não correr. Porque até eu falei agora, eu nunca vou correr, ai de mim. Porque eu até vou voltar aqui. Porque Pedro falou que nunca ia negar e acabou negando, né? Mas eu espero, pela infinita misericórdia do Senhor, não fugir quando eu for convocado. E não vou me sentir usado por quem quer que seja, a não ser pelo Senhor Jesus. Perseverava unânime, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, e ele vem: homens, irmãos, convinha que cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele está se reportando ao Salmo 109, versículo 8. Há uma referência bíblica no Velho Testamento a respeito de natureza profética do que ia acontecer no futuro. E esse dia aconteceu. E ele argue, Pedro argue com toda a autoridade que vem do Espírito Santo, porque a autoridade dele não existia, né? Não existia. Ele não era a melhor pessoa, a melhor referência naquele momento. E ele fala o seguinte: porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui você vai ver um aparente conflito de narrativa com Mateus, porque Mateus vai dizer que Judas se enforcou. Aqui ele está falando que ele partiu no meio. E eu digo um aparente distorção ou diferença de narrativa, mas elas, se a gente parar para pensar, e isso os historiadores e os teólogos vão fazer interpretação, eles dizem que possivelmente, para esses 2 textos se encaixarem, a árvore com que Judas se enforcou poderia estar no precipício, ou o galho quebrou, ou a corda arrebentou, e ele caiu lá e realmente teve o corpo partido. Outros vão entender de forma um pouco até mais trágica, de que o corpo ficou pendurado mesmo, e o desgaste realmente pela exposição do tempo fez com que ele se partisse e ele caísse lá. De maneira que elas não são incongruentes entre si. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na própria língua esse campo se chamou
Acéldama, isto é, campo de sangue. Agora vou beber a água aqui, por recomendações maritais. A esposa, você fica com sede lá na frente. Porque o livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado ou seu encargo. Então havia uma recomendação exatamente de fazer-se uma sucessão. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido o ensino, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Isso eu vou comentar mais à frente. E apresentando dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Isso me fez lembrar porque de manhã cedo eu tive com uma irmã que ela está aí, ela sabe. E ela falou exatamente isso aqui: eu vou orar a Deus e Deus vai comunicar ao meu coração aquele que vai realmente suceder. E para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado os 11 apóstolos. Bom, já falei sobre a morte trágica, mas havia possibilidade de talvez uma resistência em função dessa morte, do jeito que aconteceu, questão da traição, questão do enforcamento, de alguém substituir exatamente essa pessoa que estava nessas circunstâncias, no caso, Judas. Então, vocês puderam reparar que alguns critérios objetivos foram estabelecidos, né? Eu costumo sempre fazer critérios quando eu faço meus movimentos, quando eu estou tendo que iniciar uma nova etapa na minha vida. Falar nisso, eu até anotei aqui, vou ver sobre a vida pessoal, né? É um teaserzinho para tentar aproveitar de alguma forma na sua vida particular. Semana acabei de fazer a devocional, estava ali sentado no sofá e estava uma entrevista no programa Encontro com Patrícia Poeta. E aí estava falando com uma moça que tinha tido uma relação tóxica com o seu ex-esposo. E ela conta que nessa relação tóxica, numa primeira relação tóxica, ela vai para um acompanhamento de um psicólogo. E o psicólogo fala para ela assim: olha, você precisa realmente de terminar esse processo aqui. Porque se você não fizer isso, há uma probabilidade de 100% da sua próxima escolha, de você escolher novamente alguém com esse perfil, talvez até pior do que... E ela se deu alta e, eu já estou boa, vou caminhar. Estou vendo aqui a Lu, que é psicóloga, ela já deve ter visto algumas vezes aqui coisas dessa natureza. E o que aconteceu? Ela cai nas mãos de uma pessoa realmente que... e aí ela conta a história de uma relação muito ruim. Nas continuidades, a gente precisa ter critérios, é importante ter critérios estabelecidos para que você não caia nos mesmos equívocos. É preciso, então, tomar essa providência. Bom, esses critérios estavam assim definidos. Devia estar entre eles. Essa pessoa a ser escolhida devia de estar entre eles, nesse episódio, entre eles. Não aconteceu em relação a Saul, a substituição de Saul por Davi. Porque o Davi era aquele homem que estava fora dali, estava lá no pasto, né? Mas nesse episódio aqui, a menção é de que devia estar entre eles. Devia ter estado no batismo de João. Devia também de ter, batismo de João que a gente diz é o dia em que Jesus foi batizado. Tinha que ter permanecido na ressurreição. Ele tinha que ter visto Jesus ressurgir.
E o método adotado, que eles adotam, era o sorteio. Isso era uma tradição judaica. Isso aconteceu na repartição das 12 tribos. E era feito com pedras, era um rigor. Mas se você olhar o texto, vão falar que o Senhor atua sobre essa metodologia, sobre esse método, que para a gente agora seria uma coisa absurda, né? Botar aí, fazer sortezinha e fazer a coisa acontecer. Bom, aquele, portanto, que esteve no início, mas não estava no final na ressurreição, não poderia participar do processo de sucessão. Estava excluído. Quem chegou depois do batismo de João pode ter andado com Jesus, vivido as experiências incríveis com ele, presenciado os seus diversos milagres, mas eles não estariam dentro desse critério. Se essa pessoa tivesse somente estado quando ele estava lá com os vendilhões do templo, expulsando aquela turma, faria um juízo limitado de Jesus. E você teria a ideia de que ele era um revolucionário, um intolerante, um incompassivo. Igualmente, se você estivesse com Jesus nas sinagogas, você poderia, então, só ter o recorte de que ele é um mestre, um filósofo, ou um sábio, um profeta. Se você tivesse com Jesus num momento só, em que ele está com a mulher adúltera, que ela está sendo imputada, arguída a aplicação da lei severa de apedrejamento, e vendo a atitude de Jesus, você iria dizer, ali está um bom homem. Mas Jesus é mais do que tudo isso. Era preciso que alguém que ocupasse o lugar de Judas pudesse entender o ministério e a profundidade de Jesus de uma maneira maior. Era preciso entender que ele era o Salvador, ele era o próprio Deus que se esvaziou de si mesmo, da sua deidade, e habitou entre nós. Ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, entre eles, entre nós. Essa foi a motivação dos critérios adotados. Era necessário que a visão a respeito de Jesus Cristo fosse a mais ampla possível. Quem só conhece o Jesus histórico vai entender Jesus como um bom homem, um exemplo a ser seguido, um paradigma, um referencial de ser humano. Mas quando você o reconhece como Salvador da sua vida, é um plus, é um salto. Você não só, quando você pensa no Jesus histórico, você salva a sua vida do agora, porque você se torna uma pessoa realmente melhor. Não tem aquele que conhece Jesus, a história de Jesus, que não é transformado nesse tempo. Quando você reconhece Jesus como Salvador, como Messias prometido, você não só traz para o agora a eternidade, como você vive a eternidade, como você tem a certeza dessa eternidade do lado dele, no futuro. Então não só afeta só o presente, mas afeta o presente e o futuro. Deus estava nesse negócio e instruía o coração deles a respeito de como proceder. Duas pessoas estavam ali para serem eleitas. Duas delas, dentre aqueles que estavam ali, se enquadravam dentro desse perfil. José, o justo, que era Barsabás, que tinha sobrenome justo, e Matias. E o critério o método foi aquele sorteio. O que isso denuncia para mim? Que todo método que a igreja adotar, nos processos, que tem adotado nos processos de sucessão, eles só são instrumentos de Deus.
Deus é Senhor dos métodos também. A gente precisa entender que, humanamente falando, não existe mecanismo perfeito. Você sempre vai depender de quem realmente exerce a atividade, exerce o chamado, é escolhido para suceder. Há uma ideia de que, se a gente seguir todos as orientações humanas, que o resultado vai ser sempre certo. Na igreja isso não acontece. Agora, por outro lado, a gente também não pode abrir mão daquilo que a gente imagina enquanto ser humano, daquilo que Deus trouxe ao conhecimento da gente. Isso tudo serve de ferramenta. Então, o conhecimento que a gente tem na vida secular, a gente empresta para esses movimentos, para esses processos, para que, de alguma forma, Deus, na sua infinita bondade, use esses processos para abençoar a sua igreja. É assim que a gente crê. Há um cuidado, alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente estabelece os critérios. Os critérios objetivos precisam ser estabelecidos com cuidado especial, de maneira a não tornarmos o processo pessoal. Eu vou dizer para vocês, isso aqui processo de sucessão pastoral, é algo espiritual. Eu passei por um processo de sucessão pastoral, ajudei numa ocasião, em que, nesse processo, se tinha um provável sucessor, e esse sucessor era solteiro. E alguém de muita maldade estabeleceu como critério que a pessoa tinha que ser casada. O que toda a igreja precisa é fazer com que os critérios, eles não olhem para as pessoas. Nem para excluir pessoas do processo, nem para incluir. Tem que ter boné azul, branco. Aí eu incluo o guitarrista. Nem para excluir, nem para incluir. Que o movimento seja espiritual, que as motivações sejam espirituais, que a gente, ao estabelecer os critérios, e aqui na nossa igreja em particular, a quem foi dada essa função de sucessão pastoral, que é o conselho de líderes, está sendo e vai ser instruído, já tem 4 encontros já marcados, já agendados, com pessoas que têm conhecimento, pastores que são da área, para orientar essas pessoas, para trazerem para a igreja aquilo que elas entendem o melhor processo, a melhor maneira da igreja escolher aquele que vai estar à frente da igreja. Mas é preciso que alguém, nesse interregno de tempo, esteja à frente dos processos, que tomem à frente. Algumas pessoas assim, falam assim, mas a igreja está sem pastor? Assim. Eu me lembro, vem à minha mente, quando vem essa pergunta, essa fala, que é natural, tá, meus irmãos? Me lembro do texto de Ezequiel, se eu não me engano, 36, que vai falar assim, ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Isso é uma coisa. Aí depois vai falar assim, ai também dos pastores que eu envio para cuidar das minhas ovelhas e eles cuidam de si mesmos. Só estão olhando para o pé deles. Vou ficar aqui na minha, não vou sofrer nada, vou ficar na minha boa e tal. Não vou me envolver porque isso dá muito trabalho. E dá trabalho. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho sido útil, meus amigos têm sido úteis na obra do Senhor. Não tem que reclamar. Podia estar doente, podia estar em alguma outra situação vivendo. Então, não é isso.
Nós estamos aqui para trabalhar realmente, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E então, essa ideia lá de Ezequiel vai dizer assim: eu chamei pastores para cuidar, e eles se esquivaram. E se numa última situação você ainda se sentir não apacentado, o nosso Deus promete uma coisa. Ele fala assim: eu vos buscarei pessoalmente. É o Senhor em que tutela, como pastor, o bom pastor, aquele que dá a sua vida pela igreja, quando esses faltarem. Quando não tiver, e quando você achar que não tiver, o que você não pode deixar de achar, é que o Senhor é o seu pastor. Ele promete isso, porque ele diz assim, ai daqueles que espalharem. Aí depois ele fala assim, mas eu não vou deixar assim não. Eu vou chamar a pessoa, eu vou tocar no coração dela. Cuida dos teus pequeninos lá no ensino, daqueles alunos que estão lá. Apacenta eles, ouve, cuida deles. Aí tem gente que não se posiciona, não vai, ele está tudo bem. Beleza. Se isso acontecer, eu mesmo vou apacentar. Eu mesmo que vou cuidar. É o Senhor que é o Senhor da igreja. É aquele que cuida da gente, na nossa individualidade, na nossa dificuldade. O Senhor não nos desamparará. É o Senhor quem cuida de nós. Eu agora estou preocupado com a hora. 11, tá mais ou menos, tá ainda aqui. Vai lá. Vamos aqui. Aí esse aqui me lembrei do Nilson. Ao estabelecer critérios subjetivos, os apóstolos expressavam a sua confiança na oração. Eu falo do Nilson, que o Nilson fala assim, olha, a gente tem que orar, tem que... Isso é refletido lá no versículo 23, 24, que ele diz o seguinte: tu que conheces o coração de todos, revela-nos a tua escolha. Faça essa oração genuína. Nunca faça campanha para pastor algum. Para ninguém. Isso é sério demais. Isso é algo espiritual. Esse momento que a gente está passando de sucessão pastoral, ele é algo espiritual. Ai daquele que se posicionar para querer ocupar um espaço onde Deus nos chamou. Ai daquele também que, em sendo chamado, se esquivar do chamado. Ai daquele que, por uma percepção pessoal, acha que a melhor pessoa do mundo é João, é Pedro, é Maria. Portanto, em íntima e profunda oração, faça como a recomendação bíblica. Tu, Senhor, conheces o coração de todos. Revela-nos, pois, a tua escolha. Que o Senhor capacite a sua igreja a apontar para aquele que vai conduzir esse rebanho. E enquanto isso, nós estamos aí, os pastores estão aí na igreja para cuidar daqueles que precisam de uma palavra especial, de um gabinete, de uma troca. Vamos lá. Deus continua sendo o Senhor e isso inclui métodos. Já falei sobre isso. Falando sobre método, eu pulei aqui lá a questão do sorteio, né? E a questão do método. Por exemplo, a gente ainda não trouxe. Aí o Nilton que gosta dessa... O Nilton e o Tiago gostam da parte de tecnologia, de mídia, essas coisas assim. A gente ter a possibilidade do voto online para alcançar os membros da Betânia online.
você agrega uma metodologia, um jeito de participar, dos irmãos participarem dessas tomadas de decisão. É importante a gente agregar esses valores. Vou tentar encurtar aqui, porque a hora já se faz tardia. Mas o que é importante é que sempre deve haver alguém que conduza a sucessão. Sempre tem que ter alguém que tenha esse encargo. Pedro tomou a iniciativa. Aqui, a igreja nomeou um grupo de pessoas para estarem nesse momento que a igreja, pelo qual a igreja passa. Esse grupo é que vai estar pensando a respeito de todas as nuances do processo de sucessão e vai trazer para a igreja. Espero que em breve. Nós temos 4 encontros, como eu falei, até 22 de agosto. Essas pessoas estão sendo instruídas a respeito de qual é a metodologia, quais os métodos que são disponíveis, quais são os casos de êxito nesse movimento do processo de sucessão pastoral. Então, a sua igreja está sendo instruída a esse respeito. Cada processo sucessório é diferente um do outro. Cada processo sucessório é diferente do outro. Por isso que num você adota uma situação, o outro você adota em outra. O momento que a igreja viveu, a gente não deu tempo de respirar, mas já estava na nossa cabeça de instruir a igreja, no sentido de, num futuro muito distante, a igreja pudesse estar preparada para fazer uma sucessão. Mas a sucessão aconteceu, essa necessidade, de forma muito abrupta. O nosso pastor anuncia em novembro, em dezembro se despede da igreja, e a gente precisa caminhar, a gente precisa dar continuidade às tarefas. Então a gente entendeu por bem que era necessário a igreja sentar e observar. E eu tenho usado os termos lá de John Stott, no livro de Eclesiologia, ou livro chamado A Igreja, que ele diz que a igreja precisa compreender-se para depois se organizar, em cima daquilo que ela entende quem é no momento que está vivendo. Quanto menos o homem interferir no processo, mais de Deus haverá. Quanto menos critérios humanos estabelecermos no processo sucessório, mais convictos estaremos da efetiva atuação de Deus no resultado da escolha. Se possível for, não fica inventando. Aí eu me lembro do pastor Josimar, que eu chamo de teologia do futebol. Tem hora que é o feijão com arroz. Não inventa. Não inventa. Faz aquilo que dá para ser feito dentro daquilo que se coloca, dentro das experiências, o que mais teve êxito. E não é só isso, o que mais teve êxito tem a ver com a igreja, com a nossa igreja, com aquilo que a gente está passando, com a ideia que a igreja tem de teologia, da sua liturgia também. Isso tudo precisa ser discutido de forma muito madura. A gente não pode pensar que somente olhando para as nossas percepções, porque elas precisam ser enlarguecidas. Quando uma família perde o seu pai, e o irmão mais velho tem que tomar algumas atitudes, ele não é pai, ele é filho mais velho. Nem tudo vai ser zeradinho, tudo certinho, ou vai corresponder às tuas expectativas. Mas é ele quem está ali tomando as decisões, é ele que está chamando para si a responsabilidade. E assim é na igreja. Que a gente possa honrar aqueles que estão caminhando conosco, porque o Senhor há de nos conduzir a bom termo, no lugar onde Ele deseja que a gente esteja,
para abençoar tantos quantos aqueles que entrarem por aquela porta, para serem alcançados pelo evangelho libertador, pela sua graça maravilhosa, pela unção que ele derrama sobre todo o povo, pelo esclarecimento que ele traz através do Espírito Santo de Deus a cada mente, a cada cabeça, a cada pensamento, a cada experiência, a cada um de vocês que vão fazer história nesse lugar e foram chamados para esse tempo. Então viva com toda a propriedade aquilo que Deus está proporcionando. Não é hora de espalhar, é hora de juntar, é hora de estarmos juntos, é hora de caminharmos juntos, para que o Senhor possa nos abençoar nessa comunhão que só pode vir do alto. Deus atua tanto no processo quanto na forma de ser executada. A forma ou o método, no entanto, são apenas instrumentos da sua vontade. Os equívocos, e eles vão acontecer, porque quando a vontade de Deus passa pelo intelecto, passa pelo conhecimento humano, o que a gente produz nem sempre, a maioria das vezes, é imperfeito. A gente consegue captar e fazer produzir no campo fático algo que corresponda àquilo que efetivamente Deus desejava. Mas é comum, não é incomum acontecer desvios. E Ele, pela sua misericórdia e graça, sana todos quando há boa vontade, quando há direcionamento, quando estamos na mesma direção de fazer o melhor para a casa de Deus. Os frutos da escolha dependem mais do escolhido do que do processo em si, pela limitação humana, que pela limitação humana contém falhas. Você vê, existe, no exemplo que a gente deu passado, na sucessão entre Samuel e Saul, o próprio Deus dizendo, olha só, se ele for bem, vai dar ok. Por mais que o desejo tenha brotado do povo e não propriamente dito do próprio Deus, há uma vontade embutida aí que a gente chama de vontade permissiva do Senhor. E Deus, nessa vontade permissiva, fala assim, ó, se ele for bem, vai dar ok, não vai ter problema algum. A despeito do processo não ter sido aquele que eu mais aprovaria. Está equivocado, mas eu vou abençoar. Quando Deus está referendando a escolha, costuma repetir feitos miraculosos na caminhada do sucessor. Isso eu escrevi porque me lembrei do que acontece com Moisés e do que acontece com Josué. Pô, Josué está substituindo um cara grandão, meu. Substituindo Moisés. Josué está substituindo Moisés. E ele deve ter passado na cabeça dele, meu Deus, como é que eu vou fazer? Cara sinistro. Conversava com Deus assim, ó, pá, como é que eu vou fazer? Eu acho que uma das primeiras coisas que acontece é Deus abriu o Jordão. Aí o cara abre o Mar Vermelho, mas eu abro o Jordão aqui para você também. E Deus vai fazer milagres através daqueles ou daquele que o Senhor escolher. Em todos os casos, é preciso que a gente aplique esses paradigmas, esses referenciais que a Bíblia nos traz para a nossa vida, para que o resultado seja o mais próximo possível, e o ideal é que seja a vontade de Deus expressa no seio do povo. Enquanto isso, a gente vai trabalhando esse caminhar, que você possa estar com o coração devotado aos pés da cruz, de maneira que, como nunca, você seja usado na casa do Senhor em todas as suas potencialidades, a fim
de entregar a sua própria vida para que a vontade do Senhor prevaleça, especialmente nesse lugar. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar e nos fazer refletir nessa palavra que o Senhor já havia colocado no meu coração e já trabalhou no meu coração. E eu vou dizer para vocês, me lembrei de um hino, que eu não vou cantar não, tá, irmão? Eu acho que não. Amém, glória a Deus, né? Mas esse dava para eu encarar. Ele diz assim, ó: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. Mete o pé, vai embora para outra igreja. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de quem? E clamamos o nome de... E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Será que a gente consegue cantar isso aí? Não sei, né? Eu sei tocar no violão, eu acho. Será que eu vou lá? Deixa eu ver se eu sei. Se eu souber, deixa eu ver. Ah, Romão, tu sabe? Não sei não, cara. Sei não. Sabe por que eu não sei? Eu sei só tocar em Mi. Em todos os hinos que eu cantava, tocar em Mi. Quando eu dei o Mi ali, eu vi que eu estava fora do coisa. Mas vamos cantar a igreja mesmo, a capela. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Fala com todo o coração. E clamamos o nome de Jesus. O nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar. Amém, amém. Deus nos abençoe. Glória a Deus.